Muito boa tarde, na paz do nosso eterno Salvador. Tudo bem com você, meu lindão? Tudo bem com você, minha lindona? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no vídeo do irmão Augusto. Tá bom, meus lindos e minhas lindas de Jesus? Eita, minha mesa tá caindo aqui. A mesa, fique quieta aí. É que eu tirei o peso de lá, ela tombou pra cá. Escolhi um lugarzinho aqui na sombra aqui, né? Pra você ver, veja que paisagem maravilhosa. Vou deixar assim, né? Ficaria bem melhor. Para louvor e para a glória do nome do eterno Salvador. Deixa eu ver aqui. Aí, assim, né? Tem uma roupa aqui no varal, mas tem uma extensa vastidão de verde aí para, né, estarmos aí mais alegres em Cristo Jesus. O título desse vídeo é Veja para quem resta pouco tempo. Veja só, né? As pessoas, por não entenderem o Apocalipse, elas morrem de medo do livro de Apocalipse, que significa revelação, né? E aqui no Apocalipse foi revelado, né? Apocalipse já foi cumprido, meu amado e minha amada, já se cumpriu o Apocalipse, tá? Para quem não sabe, o Apocalipse se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, no ano 70, não é nos anos 70, é no ano 70 depois de Cristo se cumpriu o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse foi para o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, e eles realmente, né, não sofreram só um Apocalipse. Depois, nos tempos modernos, sofreram mais um Apocalipse na mão, né, do Hitler. Foi o Holocausto. Você deveria de se informar um pouquinho mais e estudar, né, essas coisas. Vamos lá, deixa eu ver aqui Apocalipse. Uma passagem, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Nos diz assim: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Que neles, né? Que neles, céus, mais do que um céu. Que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo, ele é uma criação, ele é um adjetivo que foi dado para quem nos acusava, né? Quem nos acusava era a lei do Moisés, a lei de Deus, a lei do Moisés, a lei de Deus dada por Moisés, que foi o próprio Deus que deu por Moisés para acusar o erro do povo. Então, acusador, diabo é acusador. Esse nome diabo foi dado em cima daquilo que nos acusava, acusador. Você quer ver, ó? Está escrito aqui em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falando. Você quer ver quem é que nos acusa, quem é que acusava os nossos irmãos? João 5, 39. Gostaria muito que você entrasse na Bíblia, viu, meu irmão? Antes de me julgar, seja humilde e confira todas as passagens, né? O ser humano tem um defeito terrível. Ele mesmo sem conhecer, ele já vai julgando. Às vezes nem conhece a pessoa, já diz assim, não fui com a cara daquela pessoa. E muitas das vezes eu já fui assim também. E eu vou dizer para você, de 10 pessoas que eu falava assim, ó, eu não fui com a cara daquela pessoa, de 10, 8 é que me ajudaram. É verdade. 8 é que me ajudaram. Justamente aquelas que eu julgava, que eu dizia que eu não ia com a cara, eram as que mais me ajudavam.
Então o ser humano tem isso, tem uma mania de não conhece, não leu, só ouviu, né, igual papagaio. Fica repetindo o que ouviu, né, no sistema religioso, que é um sistema mentiroso, e fica repetindo, mas nunca leu o que está escrito, ó. Vamos ver o que é que nos acusava, ó. João, né? Cadê? João 5, versículo 45, ó. Do 43 a 45 para você entender, ó. Nos diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então o povo sempre espera mais em Moisés, que é o acusador. Por que Moisés era o acusador? Porque Moisés usava a lei que o próprio Deus deu. Então lá em Apocalipse, traduziram, né, aquilo que nos acusava, que é o diabo, sabendo que restava pouco tempo para a lei. Porque eles sabiam, porque Jesus estava por vir para nascer. Aliás, Jesus já tinha nascido. E quando João escreveu, já ia se cumprir o juízo. João escreveu o Apocalipse no ano 68. 2 anos mais tarde se deu o Apocalipse. Por isso, o diabo, o acusador, a lei que acusava os irmãos, ela sabia que restava pouco tempo para ela, que restava pouco tempo, e aí a lei queria, né, arrastar, né, acusar o maior número de irmãos. Mas a lei veio, cumpriu o seu propósito, e aí, através de Jesus, o sacrifício de Jesus, veio a graça. E nós vivemos esse dilema. Nós hoje é o quê? Hoje é 30 de novembro de 2021. Hoje nós vivemos esse dilema. Qual é esse dilema? Também há um em nós que resta pouco tempo. Você quer ver? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Para quem é que resta pouco tempo. No livro de Gênesis, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 19 nos diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Viemos do pó, essa carne veio do pó, e ao pó ela vai retornar. Então você veja, né? Por exemplo, tem dia que você acorda mó vencedor, acreditando em tudo, o que vier não te abala. Mas tem dia que você acorda, né? Aí começa a vir aqueles pensamentos de derrotas, né? Ah, não vai dar certo, isso não vai funcionar. E principalmente se der um problema, aí você fica abatido. Mas quem se abate é a sua alma. Ó, minha alma, por que te abates? É a alma. E a alma, ela é carnal. Ela não é espiritual. A alma, ela é isso aqui, ó. Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, nós estamos nos comunicando, né? Eu estou sentindo o cheiro do almoço gostoso que a minha esposa está fazendo. Isso é a alma, que é você. E o seu espírito, que é de Deus, também é você. Só que para você, carnal, resta pouco tempo. Tá com a vida hoje aí, vamos colocar aí, no mínimo, né? Vou colocar 100 anos, assim, chutando, né? Mas a Bíblia dá 70, né? E diz que depois disso, o que passa é só fadiga, cansaço e a idade do condor. Tudo dói, né? Tudo dá dor. Então,
para quem resta pouco tempo, é para essa alma, para essas vontades aqui humanas. E a eternidade é para o espírito daqueles que foram chamados, escolhidos, comprados com o sangue de Jesus. E esses que foram chamados, escolhidos e comprados com o sangue de Jesus, está em todas as partes do mundo, em todos os setores, viu? Não é só na igreja evangélica, não é só na igreja cristã, não. Está em todos os lugares. Até nas religiões lá, que praticamente sacrifica para as trevas, né? Porque Deus está no controle. Quando Deus quiser, Ele tira o escolhido dele de lá do meio. Tá? Então não é essa ideia, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou para o céu, o outro da outra religião não vai. Isso é balela, isso é papo furado, isso é mentira. Porque a verdadeira igreja não é placas, não é paredes. A verdadeira igreja são aqueles a qual o Senhor Jesus Cristo escolheu, justificou e aprovou antes da fundação desse mundo. Então é tudo para Ele, no tempo dele e na hora dele. Então, essa alma que às vezes vem, esses pensamentos humanos, é normal, porque a nossa carne, ela é viva. Ela é viva e ela tem as suas vontades. Ela é viva e eficaz, né? Como a palavra de Deus, que penetra, né? Cortando tudo. A carne também é viva, tem as suas vontades. Inclusive a alma pertence a ela, tá? A alma, essa consciência, essas vontades, esses sentidos, é tudo humano que vai, né? Vai para a sepultura, vai para o inferno, e é para ela que resta ali pouco tempo. Quando nós vemos lá, o diabo tinha grande fúria, tinha grande ira, era a lei. Então você veja que, para você entender que a ira de Deus sempre foi contra, o nervoso de Deus sempre foi contra as vontades carnais. Vamos ler Romanos 1, versículo 18, para você entender. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. O que é ira? É nervoso, né? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você vê que nós vivemos num mundo injusto, um mundo ao qual estamos aí à mercê das injustiças dos homens que detêm o poder, e eles transformam o poder em mentira para enganar, para viver nas costas do povo, né? Você vê a injustiça aí. Tanto é que os menos favorecidos, nós os pobres, não temos direito a nada. Quando eles que estão lá em cima têm direito a tudo. Aprontam, matam, roubam, adulteram, faz o que querem e não vão presos. Aqui o pobre vai roubar aí um ovo porque está com fome, cadeia no pobre. Injustiça. Essa injustiça está aqui. E aí a ira de Deus se manifesta. Se manifesta, e é por isso que tudo que eles fazem não dá certo, né? Por mais que eles roubem, eles deixam aí herança para gerações a gerações. Não são felizes e nunca vão ser. Feliz é o homem cujo o Senhor é Deus, cujo Deus é o Senhor, cujo foi comprado, escolhido, justificado, chamado antes da fundação do mundo, que é você e sua família, meu irmão. Então a ira de Deus é contra a injustiça dos homens. Em outro lugar, Paulo especifica mais. A ira de Deus, o nervoso de Deus, não é contra diabo. Que diabo nem existe mais. Diabo era o que nos acusava. Jesus disse em João 5,45, que quem vos acusa é Moisés. Jesus, quando falou aquilo, ele não tinha se sacrificado ainda.
quando ele se sacrifica na cruz, ele tira o império da morte, né? E do diabo. Que quem era o diabo? Era o acusador. E quem mandava na morte era a própria lei. Olho por olho e dente por dente. Hoje não é mais assim. Hoje é pela graça do Senhor Espírito Santo da verdade. Paulo nos ensina aqui em Colossenses também. Ah, irmão, mas isso é espiritual. O diabo também é espírito. Mentira. O diabo nem existe. O diabo era a lei que nos acusava. Era a lei de Moisés, era a lei dada pelo próprio Deus, porque Deus estava formando, modelando um povo bom e zeloso de boas obras para morar com ele. Porque o plano de Deus é antes de você nascer, com você, meu irmão, com você, com a sua família, antes de você nascer. Tá? Antes de seu pai e sua mãe ter nascido, o plano de Deus já existia para a sua vida. A vitória já existia. O problema é que hoje muitos não têm fé. Dizem que tem fé, dizem que amam, glorificam a Jesus, mas faz tudo errado, faz tudo por baixo dos panos, né? A gente vê aí pastores, irmãos confessando: Jesus, eu te amo. Mas na hora que pode fazer um gatinho, é rapidinho. O jeitinho brasileiro funciona, que é uma beleza no meio cristão. E não pode ser assim, meu irmão. É sim, sim, não, não. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz assim, Paulo nos ensinando: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que são os vossos membros, os membros do nosso corpo, né? Que está sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pelas quais coisas vem o nervoso de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira, o nervoso de Deus não é contra o diabo, não é contra aquele que nos acusava, porque aquele que nos acusava, que era a própria lei de Deus, foi tirada através do sacrifício da cruz. O nervoso de Deus é contra as vontades da nossa carne. Esse inimigo que eles transformaram, né, esse diabo que eles inventaram, isso é coisa da religião, que inventou para colocar medo na humanidade. E a humanidade tem muito medo desse inimigo, né? Que, segundo eles, enganou Deus. Olha, que Deus calça frouxa é esse, que foi enganado por um anjo que ele mesmo criou. Esse Deus calça frouxa é o Deus da religião, é o Deus fraco dos religiosos, porque o Criador da vida, o meu Deus, e para ele não tem ninguém que consiga enganar ele, nem principato, nem anjo, nem ninguém. E você vai assistindo, né? Porque a televisão não tem nada a não ser os filmes, aquela coisa. Eu gosto muito de filme. Mas você vai assistindo os programas religiosos. Aí ontem eu estava vendo uma escritora que escreveu sobre os anjos, e ela teve a coragem de dizer assim que os anjos são que intercedem pelos seres humanos. Isso é mentira. Isso é mentira. E eles são grandes, né? Tem televisões, 6 canais eles têm na televisão, enganando as pessoas, e as pessoas acreditam nisso. Não, a palavra de Deus diz que só há um intermediador entre Deus e os homens. Você quer ver? Está aqui em Timóteo.
Tá aqui, ó, no livro de Timóteo, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que quer que todos os homens sejam salvos, porque é plano dele, para ele, e foi ele que fez, e é ele que manda, não é os homens. Então você, por favor, né? Vê se acorda, né? Fica orando para anjo isso, anjo aquilo. Os anjos existem, sim, existiram, tiveram um ministério excelente. Esses anjos antes da cruz foram aí os mensageiros, eles traziam a mensagem. Hoje, o Senhor Espírito Santo da verdade fala conosco direto dos céus, no nosso espírito, porque ele rasgou o véu exatamente para isso. O que significa rasgar o véu é que antes da cruz, antes do sacrifício de Jesus, eram os homens que intercediam. Os anjos traziam as mensagens e os anjos levavam, porque os homens não tinham a capacidade de ter a glória do Espírito. Mas vindo o Senhor Espírito Santo da verdade, o Consolador, rasgou esse véu que havia, essa separação entre o Criador da vida e o Espírito dos homens. Rasgou. E hoje, nosso espírito tem acesso direto pelo vivo e novo caminho, que é a fé verdadeira no sangue, no sacrifício do Criador, que nos deu a vitória. Então, meu lindo e minha linda, resta pouco tempo, sim, para essa carne. Essa carne vai para o inferno. Toda carne que for sepultada vai para o inferno, que é sepultura, que é o lugar dos mortos. É só procurar no Google o que significa inferno no aramaico. O Google vai dizer para você o que significa, que é sepultura. E os corpos que são cremados, são cremados. Que aí vira pó, literalmente vira pó também. Do pó veio, ao pó retornará. Agora o espírito, a essência da vida, dos que são chamados, comprados, justificados, ninguém tira você, né? Os caras ainda têm a capacidade de dizer que há condenação, quando lá em Romanos 8 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Não há anjo, não há principado, não há ninguém, meu irmão, que pode separar você da salvação do sangue de Jesus. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda? Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa carne fica aí te acusando, fica querendo colocar derrota em você, mas enquanto você estiver preso a essa carne, se você olhar para as vontades do Espírito, que são as vontades de Deus, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, você vence tudo e todos e todas as barreiras que colocarem, todos os obstáculos que vierem diante da sua vida, você vence. Mas você vence não é para você não, é para louvor e glórias do Criador, do dono da vida, porque o nome dele é glorificado na sua vida. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda de Jesus? Então, presta atenção, examine as Escrituras e seja feliz e viva essa vida, né? Feliz, viva essa vida a qual o dono da vida lhe deu. A paz do Senhor, Espírito Santo da verdade.